Olá, boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, dia 15 de julho. Veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Rio Grande do Sul abaixo de zero. Porto-alegrenses tiveram a temperatura mais baixa do ano e teve geada em praticamente todo o estado. Mas tem gente que não se intimidou. Caso Rafael, novas contradições. Documento mostra que filho mais velho pediu para a mãe dizer a verdade. Qual? A gente te mostra daqui a pouco. Exclusivo. Hoje é dia de Fla-Flu na tela do SBT. Final do Campeonato Carioca vai ser transmitido para todo o Brasil. O show de bola é daqui a pouquinho. Você que é flusão no Rio Grande do Sul, vem com a gente nessa torcida. Estou convocando a todos a assistir o Mengão. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. Vocês viram aí, né? Tem jogaço de bola daqui a pouco na tela do SBT para aquecer a sua noite de quarta-feira. Flamengo e Fluminense ao vivo do Maracanã com um timaço. Daqui a pouco mais detalhes desse grande espetáculo. Agora eu já começo de bate-pronto te perguntando. Como é que foi o dia aí na tua região? Olha, aqui em Porto Alegre teve temperatura mais baixa do ano, 2 graus para os porto-alegrenses. E em pelo menos 61 cidades gaúchas registraram as marcas negativas. Para quem gosta de inverno, a quarta-feira foi um daqueles dias mais do que perfeitos. Acompanhe. As imagens falam por si só, mostram a abrangência da geada, a intensidade da geada, justamente porque foi uma massa de ar polar muito intensa. Olha o gelo que ainda tem aqui. O frio intenso de norte a sul do estado foi marcado por belas e inusitadas paisagens de todos os rincões. Parece cena do hemisfério norte? Parece, mas este carro tomado pelo gelo é de Imbé, no litoral norte. Situação parecida foi registrada com este outro veículo em Viamão, na região metropolitana. Deu para encher a mão de gelo. Essa também é de Viamão. Faltou água no sítio? Que nada, a torneira congelou. Nenhum dos maiores símbolos do estado escapou da geada. O laçador, que dá boas-vindas aos visitantes na entrada de Porto Alegre, amanheceu cercado de grama congelada. Em Sapiranga, nada de renguear o Cusco. O Tofu se divertiu com o gelo do campinho no começo da manhã. E depois correu para se ver no SBT. Esse outro Cusco de Capão Bonito do Sul dormiu ao relento e acordou com um gelo grudado no pelo. E em pelo, esse vivente entrou no congelante Rio Santa Maria, em Dom Pedrito. Segundo o Zé Maria, a imersão faz bem para a saúde. Que coragem, Zé Maria! O inverno abaixo de zero de encarangar, com imagens para fazer inveja ao Frozen 1 e ao Frozen 2. Lindo demais, né, gente? Que coragem ali do Zé Maria. Olha, o agradecimento ao Querte, portal de notícias, que cedeu as imagens aqui para nós no SBT Rio Grande, segunda edição. Agora eu quero atenção. Por quê? Porque para muita gente o frio é sinônimo de problema. Especialmente, principalmente para quem vive na rua, gente, para quem não tem casa. Por isso, é importante que todos os gaúchos abram o coração, abram o guarda-roupas. Separe o que você pode doar em casa. Você que está nos acompanhando, eu, os colegas aqui do SBT, estenda uma mão. Todos os quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, as unidades do SESC e as coordenadorias regionais da Defesa Civil estão aptos a receber esses donativos. Essas roupas vão ser destinadas para as pessoas que precisam e muito. Entre elas, as que frequentam a Casa de Passagem, lá em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Os motivos são variados.
Cada um tem a sua história para estar numa casa de passagem, seja por uma fase difícil da vida ou o abandono familiar. O fato é que nesses dias gelados, essa se torna uma opção digna para enfrentar o frio. Aqui eles devem cumprir uma série de regras, como tomar banho, participar de atividades ao longo do dia e respeitar os horários das refeições e também para dormir. Passa até às 10 horas da noite, tem a fase, está com o trabalho de passar para convidar, né, quem quer sair da rua. Então, assim, mas eles não podem chegar lá e dizer vamos e acabou. Não, se eles não quiserem ir, não. Hoje, Caxias do Sul oferece 200 vagas de acolhimento. Desde o início da pandemia, todos estão confinados. Quem sai não pode voltar e quem quer entrar fica isolado por 14 dias em outro espaço. Ainda assim, tem quem prefira seguir nas ruas. Eles têm livre arbítrio. Se eles não quiserem, nós não podemos. E não é difícil encontrar cenas como essa pela área central. Elas podem causar pena, revolta ou até indiferença. A assistência social faz rondas diárias, oferecendo acolhimento. Tudo que a gente faz é para que realmente ninguém fique na rua. Importante demais esse trabalho e essa solidariedade. Agora a gente fala do caso mais chocante de 2020, o caso Rafael. O SBT teve acesso à decisão do Tribunal de Justiça que manteve a prisão preventiva de Alexandra Dogolkensky. Esse documento revela os trechos da conversa da mãe com o namorado e também com o filho mais velho. No dia da reconstituição do crime, antes de começar a reprodução, Alexandra tentou convencer o filho mais velho, Anderson, e o namorado, Delair, de que era inocente na morte do filho Rafael Vinques, de 11 anos. Na decisão do Tribunal de Justiça, divulgada nesta quarta-feira, trechos dessa conversa foram transcritos. O namorado de Alexandra disse: "Eles vão descobrir e você vai ter que contar a verdade. É uma injustiça com a vida deste anjo que está lá em cima, se tu realmente ama teu filho." Delair também questionou Alexandra sobre ela ter dado medicamentos para Rafael. A mãe do menino afirmou que tudo era mentira, apesar dos laudos periciais confirmarem a ingestão de calmante pela criança. Na decisão, também a transcrição da fala de Anderson, filho mais velho de Alexandra. Ele implorou que a mãe falasse a verdade, dizendo: "Não pela justiça de Deus, mãe. Você tem que falar a verdade. Mãe, tem que falar a verdade, por favor. Por mim e pelo Rafa, mãe. Tem que falar a verdade." De acordo com o Ministério Público, Alexandra Dogolkensky tentou convencer os dois da inocência para atrapalhar a investigação. É uma mente doentia, né? Infelizmente, a verdade é essa. A verdade que a Alexandra tentou esconder é essa que está aí no documento. Uma mente doentia de alguém que não aceitava ser contrariada e, por conta disso, foi capaz de tirar a vida do próprio filho. Menino de 11 anos, indefeso, dentro de casa, dentro da casa da família. Olha, realmente a medicina precisa estudar isso. Comportamento doentio de pessoas, infelizmente, como a Alexandra. A gente segue aqui no Segunda Edição com um assunto também sério. Teve acidente grave na Freeway hoje à tarde e a Gabriela Lerina nos mostra, tá aí as imagens, né, Gabi? Isso em mesmo. que trecho foi isso, Gabi? Boa noite. Oi, Chamali, boa noite para você e a todos que estão nos acompanhando. Foi na altura de Santo Antônio da Patrulha, no quilômetro 26 da Freeway BR-290. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, esse caminhão que a gente vê aí virado, ele vinha no sentido contrário, acabou o condutor perdendo a direção e acabou invadindo a pista do outro lado. Neste outro lado, havia um veículo que vinha vindo, acabou sendo atingido em cheio. Olha, o motorista foi encaminhado ao Cristo Redentor, hospital aqui em Porto Alegre, com ferimentos graves, e a passageira ao lado acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu ainda no local. Já o motorista do caminhão teve ferimentos leves e também precisou de atendimento. Por causa desse terrível acidente que ocorreu no início da tarde de hoje, o trânsito, de veículos teve que ser bloqueado por parte da tarde, mas depois acabou sendo liberado. Mas as imagens são bem chocantes, Um acidente bem grave registrado hoje lá na Freeway, Chamali. Imagens fortes, Gabi. Olha, suspeita de sonolência, de que o motorista do caminhão tenha dormido, Verdade. Daqui a pouco a gente volta a conversar contigo direto da redação, tá aí as imagens. Trânsito é sempre, algo que precisa de atenção máxima, seja qual for a estrada, gente.
E olha, hoje, na quarta-feira, 15 de julho, o Rio Grande do Sul registrou mais 41 mortes por Covid-19 e 1.321 novos casos. Portanto, agora, o estado chega a um total de 1.101 óbitos e mais de 42 mil infectados. E fica aqui o nosso apelo, o nosso pedido para que você fique em casa se puder, evite sair à rua e mantenha as regras de higiene e de segurança. Lave as mãos com água e sabão, álcool gel e sempre que for sair de casa para ir ao supermercado, uma farmácia, use a máscara. Sempre. A gente não quer noticiar aqui, mais e mais mortes e mais pessoas infectadas. Isso depende muito de você, da sua postura dentro da sua casa. Seguimos aqui com a segunda edição com um recado super importante. Você já parou para pensar de como é bom ter com quem contar? Uma pessoa, uma equipe, uma instituição. Nas cooperativas, no cooperativismo, é assim. Você sempre tem com quem contar. E no cooperativismo de crédito, os recursos captados são aplicados na economia local, convertidos em crédito para os associados, empreendedores e produtores rurais. Inclusive, um estudo recente da FIPE analisou o impacto do cooperativismo de crédito na economia e apontou que a cada R$1 de crédito concedido pelas cooperativas gera R$ 2,45 na economia. São muitos benefícios para toda a região e não é à toa que esse é um modelo econômico que cresce a cada ano e contribui muito para o desenvolvimento do nosso país. No projeto Economia Local que faz a diferença, nós buscamos esses exemplos. São exemplos reais de quem não mediu esforços para manter o seu negócio ativo e fortaleceu a economia das regiões. Entre no nosso Facebook, no post dessa campanha e nos conte essas histórias. Nós mostraremos algumas delas aqui no SBT. Economia Local que faz a diferença, uma campanha do SBT em parceria com o Sicredi. Uma baita campanha com baitas histórias que nós já estamos selecionando. Falando em bons exemplos, a gente tem boa notícia também. Na contramão da crise econômica, tem empresa que está contratando. Papel e caneta nas mãos para pegar essa dica de oportunidade de emprego. O Hospital Moinhos de Vento abriu mais de 20 vagas para a contratação emergencial temporária de técnicos de enfermagem para atendimento no Centro de Terapia Intensiva e na emergência. Os pré-requisitos são formação completa no curso técnico e registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem. Informações no site www.hospitalmoinhos.org.br/carreiras. A agência de comunicação Brivia 10, com matriz aqui no Rio Grande do Sul, está contratando 60 profissionais para trabalhar a partir de qualquer lugar do Brasil. Tem vagas para jornalista, diretor de arte, cientista de dados, entre outras. Os interessados devem acessar o site brivia10.com.br/desbrave. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, como foi a quarta-feira, na região dos Campos de Cima da Serra. Olha o frio que fez lá nessa quarta-feira. E também, gente, tem decisão, tem jogaço na tela do SBT, a decisão do Campeonato Carioca. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso estado. Olha, eu congelei, nós congelamos. É isso mesmo, quase todo o Rio Grande do Sul amanheceu hoje com temperatura negativa ou perto de 0 grau. E o frio, como sempre, gente, rende belas imagens. A equipe do repórter André Rosseto esteve em um dos pontos mais congelantes do nosso estado, nos Campos de Cima da Serra. É muito alto. Confere aí. No amanhecer congelante em São José dos Ausentes, na Serra Gaúcha, o termômetro de rua marcava 3 graus negativos. Uma fina camada de gelo cobria os carros que passaram a noite ao relento. Não é fácil, não. Se a gente se acorda amanhã cedo, está tudo congelado, poços d'água congelado. É muito frio mesmo.
Um tapete branco mudou o cenário em uma das regiões mais frias do país. O gelo envolveu as plantas, congelou poças d'água e o banco da praça. Basicamente, a geada é o orvalho congelado. Esse é um fenômeno típico de noites calmas, com vento fraco e com pouca ou quase nenhuma nebulosidade. Para acontecer todo esse congelamento que a gente vê aqui, a temperatura do ar precisa estar a 0 grau ou menos que isso. É tão frio que chega a doer. É complicado, a gente precisa, tem que trabalhar, mas ele é doído bastante. Nos telhados, a imagem típica do inverno. Por aqui, o calor que aquece a água do chimarrão e espanta o frio vem do fogão a lenha. Sem ele a gente não fica, né? Porque é muito frio de manhã, principalmente à noite. 61 cidades gaúchas tiveram temperaturas abaixo de 0 nesta quarta-feira. A localização da massa de ar polar foi responsável por este fenômeno. A parte mais intensa do ar polar atravessou o Rio Grande do Sul e por isso tivemos esses registros tão generalizados, tão amplos. Mas a paisagem branquinha compensou o frio. Só de ver isso aí, né, o que a natureza proporciona para a gente, tudo bem, né? Só agradecer. E depois desse frio tem alerta, gente. Um alerta da Defesa Civil, mas por conta disso aí, ó, da questão das inundações. É povo que tem que ser forte, o gaúcho, hein, Gabi? Nem dá para acreditar, né, Chamália? Nossa Senhora! Pois é, esse alerta foi feito hoje no início da tarde em função da possibilidade do retorno das chuvas aqui para o Rio Grande do Sul. Portanto, 17 cidades têm riscos para inundações. Chuva que deve estar de volta a partir de amanhã aqui no estado. O maior risco está para os municípios das bacias dos rios Gravataí, Sinos, Caí e Taquari. E por quê? Porque o solo já está saturado, encharcado e os rios acima da normalidade. Como a água, então, acaba não conseguindo infiltrar em função do solo já encharcado, acaba indo tudo para os rios e aí teremos novamente a possibilidade de cheias. As coordenadorias da Defesa Civil estão mobilizadas para prestar suporte aos municípios. A gente fica torcendo para que isso não aconteça, né, Chamália? Mas olha, foram pelo menos 2 ciclones na sequência e agora essa chuva novamente, né? Tem que ficar em atenção, né? Esse é o recado da Defesa Civil. Agora, Gabi, enquanto a gente torce para a chuva não ser forte e não atingir as famílias, eu quero saber para quem tu vai torcer hoje à noite lá no Clássico do Maracanã. Tu estás me deixando numa situação complicada, não é mesmo? Com todos os gaúchos assistindo a partir de agora, né? Porque aqui a rivalidade é muito grande. Eu vou ficar neutra, tá, Chamália? Eu fico neutra. Fica neutra? Torço pro Grêmio, na verdade. Eu vou revelar, vou torcer pro Fluminense, que é o menos favorecido. O favorito é o Flamengo. E amanhã a gente se fala, comenta um pouquinho. Difícil parar a máquina do Flamengo, né? Só fiz esse comentário. Tá certo, Gabi. Obrigado, boa noite. Chegou o dia, gente, o dia da bola rolar. Daqui a pouco tem Flamengo e Fluminense na tela do SBT. É a decisão do Campeonato Carioca. Confere aí. Fla-Flu não é uma coisa aqui do Rio Grande do Sul, mas se a gente olhar bem de perto, vai ver que ele tá no nosso dia a dia, sim. Quem aí nunca jogou pebolim? Aqui a gente chama de Fla-Flu. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um hábito de procurar nomes que já passaram por Grêmio e Inter para nos aproximar de jogos que acontecem fora do nosso estado. E a lista na final do Campeonato Carioca é grande. No Flamengo tem Vitinho e Pedro Rocha. E no Fluminense, Muriel e Odair Helma. Se a gente voltar no tempo, a conexão entre Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro aumenta. Tem Renato Portaluppi no Flamengo e no Fluminense. E Abel Braga também nos dois. Viu como não é pouca coisa? E por falar em proximidade, o jogo na tela do SBT vai ajudar quem mora por aqui e anda com saudade do futebol de lá. É uma experiência muito diferente aqui pra gente, né, cara? A nossa TV aberta aqui, a nossa grande dificuldade de ver jogos do Flamengo aqui, porque realmente a prioridade é pra dupla Grenal, né? Quando tem um jogo na TV aberta do Flamengo, pô, pra gente é uma satisfação, né, cara? A Embaixada do Flamengo no Rio Grande do Sul já organizou eventos com mais de 1.500 pessoas. Agora vai ter que se aglomerar no grupo de WhatsApp. Cada um na sua casa, né, cara? Infelizmente é o que tem vista, né? A rivalidade Fla-Flu é quase igual a Grenal. E em clássico, todo detalhe faz a diferença. Até reforço na torcida. Isso aí, galera do Rio Grande do Sul. Você que é flusão no Rio Grande do Sul, vem com a gente nessa torcida. Alô, nação rubro-negra em Porto Alegre. Tô convocando a todos a assistir o Mengão. Um abraço.
É isso aí, gente. Olha, a receita é essa. É cobertor, é o conforto do sofá de casa, um vinho quente, né, para se aquecer, para a gente poder acompanhar esse jogaço. Olha, a transmissão desse clássico vai ser comandada por ninguém menos que Theo José, né? Theo José, um baita narrador, os comentários do Carlos Alberto e do Atirson. E no intervalo, olha a dupla, Rivelino e Zico, um baita timaço. Se prepara aí na sua casa para curtir esse baita jogo, 8h45 da noite, a partir das 8h45 na tela do SBT. Amanhã a gente comenta um pouquinho, eu vou torcer para o Fluminense, já revelei a minha torcida. Uma ótima noite, na sequência tem o SBT Brasil, amanhã 11h40 tem o SBT Rio Grande com o André Har e a gente se vê às 7h20 da noite. Não percam, Fla-Flu na tela do SBT. Tchau, tchau!